Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos, então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o novo filme de Jogos Vorazes que estreia ainda em 2023. Vamos lá? Bom, como eu já falei, a gente vai ter um novo filme de Jogos Vorazes esse ano, e nesse vídeo eu vou trazer todas as informações básicas que você precisa ter. Eu não vou me aprofundar em detalhes, eu não vou trazer informações muito específicas, eu vou fazer mesmo um panorama geral em relação às informações que a gente tem sobre esse novo filme, para que você possa assistir ao filme com já uma ideia do que esperar, sabendo exatamente o que é que você pode esperar dessa produção. Tá bem? Então, em maio de 2020, a Suzanne Collins, escritora dos livros de Jogos Vorazes, lançou esse livro aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é uma história prequel à trilogia original de Jogos Vorazes. Ou seja, os acontecimentos desse livro se passam anos antes dos acontecimentos que giram ao redor da história da Katniss, que é a nossa protagonista dos 3 livros, né, e portanto dos 4 filmes que a gente teve de Jogos Vorazes. E aí, antes mesmo do lançamento desse livro, já tínhamos boatos e comentários relacionados a uma adaptação. Com o lançamento do livro, essa adaptação foi confirmada, então a Lionsgate/Paris Filmes decidiu adaptar esse novo livro, desse novo universo, e é uma decisão muito acertada, porque a gente sabe o quão famosos e o quão bem-sucedidos foram os filmes de Jogos Vorazes, então espera-se que A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes também tenha bastante sucesso, e que os fãs apoiem esse novo lançamento, pra quem sabe a gente também ter outros lançamentos nos próximos anos relacionados ao universo de Jogos Vorazes, né? Mas, sobre o que é essa história? É a primeira pergunta que a gente precisa fazer, né? Os acontecimentos desse livro aqui se passam 64 anos antes dos acontecimentos da trilogia original, e a gente acompanha a 10ª edição dos Jogos Vorazes. Então faz apenas 10 anos que aconteceu a primeira guerra entre os distritos e a capital. 10 anos da primeira rebelião dos distritos, né, em relação à capital. A gente sabe que a capital venceu essa primeira rebelião, e isso culminou na destruição do Distrito 13, e a gente descobre mais sobre o Distrito 13 só no 3º livro de Jogos Vorazes, né? E aí é esse o cenário que a gente tem. E a gente conhece uma capital que ainda está se recuperando da guerra. Então é uma capital não tão luxuosa quanto a que a gente vê anos mais tarde na história da Katniss. E esse livro, e portanto também o filme, focam na história da juventude do presidente Snow. Então é uma história, é quase como se fosse uma história de origem de vilão do presidente Snow. A gente conhece ele aqui na adolescência, ele tem 18 anos, e ele é só um jovem que vive com a sua avó e com a sua prima Tigris, se você preferir a pronúncia no inglês. E ele é um estudante que está se preparando para ser mentor dessa 10ª edição dos Jogos Vorazes. A família dele tem passado por momentos difíceis, porque acabou perdendo sua glória e seu dinheiro depois de ter investido muito do seu dinheiro no Distrito 13, que foi bombardeado pela capital. Então o Distrito 13, ele não existe mais. E o dinheiro da família do Snow tinha sido investido em munições ali no Distrito 13, e portanto eles perderam tudo. E aí o Snow, na história, ele quer entrar na universidade, e se ele for mentor do tributo vencedor dessa edição dos Jogos Vorazes, ele pode ganhar uma recompensa em dinheiro que vai ser suficiente para bancar os seus estudos. E nessa 10ª edição dos jogos, as coisas são muito diferentes do que os jogos que a gente conheceu com a Katniss. Então, os jogos aqui, eles ainda não têm muito glamour. Toda essa ideia de pão e circo, que Jogos Vorazes trabalha muito bem, ainda não existe aqui. Na verdade, está começando a se formar aqui. Porque esse é o primeiro Jogos Vorazes que vai ter um apresentador, que vai conduzir isso como um espetáculo. É a primeira vez que os jogos têm essa ideia de mentores que vão ajudar os tributos a se prepararem para essa batalha. No início dos Jogos Vorazes, a gente percebe que os tributos, eles eram jogados simplesmente numa espécie de arena, de anfiteatro, né? Porque as arenas que a gente conhece mais tarde com a Katniss, cronologicamente falando da história, né, são arenas muito tecnológicas, muito grandiosas. E aqui não, eles são jogados ali num espaço qualquer, com algumas armas, e eles precisam matar uns aos outros. E esse evento, nesse contexto, não era atraente nem para as pessoas da capital. Então, a função dessa virada de jogo da história que a gente está acompanhando nesse livro é justamente
transformar esse evento em algo atraente, em algo que as pessoas queiram consumir, em algo que seja midiático. E a gente vê a construção disso ao mesmo tempo em que a gente vê parte da história do Snow e desse processo dele de sair de simplesmente um jovem ambicioso e que tem ali um caráter questionável, até ele se tornar então o grande vilão dessa história, da história da Katniss anos mais tarde. E aí o Snow, ele é designado como mentor da tributo feminina do Distrito 12. Ele gostaria de ser o mentor de um tributo que tivesse mais chances de ganhar, né? Que tivesse um desempenho físico melhor, que tivesse mais oportunidades mesmo. E não é o que acontece. Ele acaba sendo o mentor da tributo feminina do Distrito 12, que é a Lucy Greybeard. E aí a gente sabe que a Katniss, que vira essa arqui-inimiga do Snow na trilogia, ela também é a tributo feminina do Distrito 12 do seu ano, da sua edição dos Jogos Vorazes. Então, essa história aqui traz uma profundidade ainda maior para a dinâmica do Snow com a Katniss. Então, essa história prequela se aprofunda em algumas questões, traz um cenário um pouco mais complexo pro Snow e pra relação dele que a gente vê sendo estabelecida com a Katniss 64 anos depois. Eu não quero enrolar vocês, então já vou dizer a data de estreia desse filme. A data internacional, a data oficial de lançamento do filme nos cinemas é dia 17 de novembro. Mas aqui no Brasil, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes estreia no dia 15 de novembro. Então a gente tá aí a 2 meses e meio de distância desse filme, nem isso direito, falta muito pouco. E a gente sabe também que o filme tem 2 horas e 45 minutos de duração. Então é um filme bem longo, mas olha só, esse livro aqui, ele é muito longo também. Algumas pessoas falaram sobre a possibilidade de dividir esse livro em 2 filmes, que é algo que não seria inédito, né, na história de Jogos Vorazes, mas eu sinto que a história, apesar da história ser longa e ela se divide em ato 1, 2 e 3, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, parte 1 começa aqui, daí a gente tem até aqui parte 2 e a parte 3. E são partes muito específicas. As partes 1 e 2, elas são continuação uma da outra, né, direta, tudo faz parte da mesma história, mas eu sinto que a parte 3, ela tem uma mudada ali, ela sofre uma alteração de contexto e de narrativa que até justificaria um segundo filme. Mas eu não sei se o livro, por ter sido lançado tantos anos depois e por não ter a Katniss e o Peeta como personagens, teria força suficiente para entregar 2 filmes. Então eu acho que a decisão de fazer desse livro apenas um filme foi a decisão correta. Mas é um livro longo, é um livro grande e o filme também vai ser grande, ele vai ter aí quase 3 horas de duração. Uma coisa muito interessante pra gente saber sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é que muitas pessoas da equipe técnica da trilogia de Jogos Vorazes, eu falo trilogia pensando nos 3 livros, mas a gente sabe que são 4 filmes, né? Estão de volta pra produção desse novo filme. Então a gente tem o Francis Lawrence, que dirigiu Em Chamas e A Esperança Parte 1 e A Esperança Parte 2, como diretor de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. O roteiro do filme ele foi escrito pelo Michael Leslie, mas a partir de um primeiro rascunho feito pelo Michael Arndt, não sei se assim se pronuncia o nome dele, mas ele foi roteirista de Em Chamas. Em Chamas a gente sabe que é uma das maiores adaptações cinematográficas de um livro da história da humanidade, né? Então eu tô muito confiante. Além disso, a gente tem, obviamente, a Suzanne Collins voltando como produtora executiva, ela tá super envolvida com esse filme. A gente tem também o James Newton Howard retornando para compor a trilha sonora desse filme aqui, a trilha instrumental, né? E ele foi responsável pelos 4 filmes anteriores, pela trilha dos 4 filmes anteriores. Então a gente tem aí algumas pessoas que estão retornando, produtores executivos também voltaram para participar dessa produção, o que é muito legal. E eu acho que Jogos Vorazes é uma franquia conhecida por ter bons filmes, boas adaptações cinematográficas dos seus livros, e tenho certeza que com A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes não vai ser diferente. Vamos falar agora sobre o elenco desse filme? Eu quero conversar com um pouquinho mais de calma sobre 7 personagens / atores que são os principais da história. Começando pelo Snow, né? Falei pra vocês que esse livro ele gira ao redor da história do presidente Snow na juventude. E quem vai interpretar esse personagem é o Tom Blythe. E eu gostei muito dessa escolha, eu consigo ver uma semelhança entre ele e o ator que interpreta o Snow nos filmes originais, então acho que vai ser muito legal. Interpretando a Lucy Greybeard, que é a nossa protagonista feminina, né, é a tributo do Distrito 12 que vem participar desses Jogos Vorazes, a gente tem a Rachel Zegler, que talvez vocês conheçam por West Side Story. E a Lucy, ela é uma personagem muito diferente da Katniss, apesar delas
virem do mesmo lugar, né? Elas não são parentes, elas não têm nada de parentesco entre si, como alguns portais têm noticiado, isso não é verdade. Mas a Lucy é uma personagem que se distingue muito da Katniss, porque a Katniss, ela já nasceu dentro do contexto dos Jogos Vorazes. Ela já nasceu sabendo, se preparando para aquilo e tentando evitar ser parte daquilo. A Lucy, ela já tem uma sensualidade dentro dela que é anterior aos jogos, né? Então ela já existia quando os jogos começaram. Essa é a 10ª edição. Então ela conheceu um mundo sem os Jogos Vorazes. Ela tem esse elemento meio enrustido nela de uma forma muito intrínseca, mas também muito leve. E por isso ela tem uma personalidade muito diferente. Ela conheceu outra coisa que não fosse a guerra e a fome. Então ela traz na personalidade dela tudo isso. Ela é uma personagem mais sensual, que sabe usar das suas habilidades enquanto mulher pra conseguir as coisas que ela quer. Então elas são realmente personagens muito, muito diferentes. A gente também tem um outro nome muito grande no elenco, que é o da Viola Davis, conhecida por How to Get Away with Murder e diversos outros trabalhos icônicos, mas ela vai interpretar a nossa vilã. Porque o Snow, apesar dele ser um anti-herói no livro, né, ele não é o grande vilão dessa história, eu diria. Ele vai se transformando nisso aos poucos. Mas a Viola, ela interpreta a doutora Volumnia Gaul, que ela é a principal pessoa ali no comando dos Jogos Vorazes. Ela é a nossa headmaker dos jogos, né? A nossa... Como é que eu posso traduzir isso? Não sei, ela tá à frente ali dos Jogos Vorazes e ela também é uma professora, ela também tem um lado cientista nela, então ela também é responsável por vários experimentos que são utilizados dentro dos jogos e que continuam sendo e vão se aperfeiçoando ao longo dos anos seguintes, né? A gente também tem no elenco a Hunter Schafer, de Euphoria, interpretando a Tigris Snow, que é a prima do presidente Snow. Então ela é uma personagem que aparece no livro A Esperança e no filme A Esperança Parte 2. E no momento em que ela apareceu, a gente ainda não tinha informação de que ela era parente do Snow de forma nenhuma. Inclusive, eu acho que essa é uma decisão que a Suzanne Collins tomou para essa história. Ela ainda não tinha essa decisão tomada quando ela escreveu a trilogia original, na minha interpretação de tudo isso, né? Mas aqui ela é colocada como prima do Snow. E nesse momento ela se importa muito com ele, os dois são super próximos. E o que a gente viu dela em A Esperança Parte 2 é um rancor muito grande de como o Snow chutou ela de escanteio quando ele percebeu que ela não era mais útil pra ele. Então a gente conhece essa prévia da relação dos dois, que também dá mais camadas pra história que a gente vê da personagem muito brevemente no futuro. E é muito legal a gente ter a Hunter Schafer, que é uma atriz trans, interpretando essa personagem que não necessariamente é uma mulher trans, né? Então acho que vai ser muito, muito legal, tô muito animada pra ver o que ela vai entregar nesse papel. Temos também o Peter Dinklage, de Game of Thrones, interpretando Casca Highbottom, que acaba ficando conhecido, é um personagem que acaba ficando conhecido como idealizador dos Jogos Vorazes. Mas, quando ele sugere essa ideia, quando ele sugeriu essa ideia na história, ele não achou que essa ideia seria de fato colocada em prática. Então, ele tem algumas questões questões sociais mesmo e questões moralistas na sua cabeça que acabam trazendo uma complexidade grande para esse personagem. Que, além de tudo que eu falei, também é o reitor da universidade ali da capital. A gente também conhece nessa história um novo apresentador dos Jogos Vorazes. A gente tinha, na trilogia, o Caesar Flickerman, que foi quem acompanhou toda essa história, apresentou toda essa história ao longo dos filmes, né? E dos livros também. Mas aqui a gente tem o Luke Flickerman, que é um antepassado do Caesar. E o ator que vai interpretar esse personagem é o Jason Schwartzman. Por último, dos 7 personagens que eu falei que eu queria me aprofundar um pouquinho mais, a gente tem o ator Josh Andrés Rivera, que também fez parte do elenco de West Side Story, interpretando o Sejanus Plinth. O Sejanus, ele vem do Distrito 2. Ele nasceu no Distrito 2 e a sua família se mudou para a capital depois de ter enriquecido com a guerra. E ele conhece outra vida além daquela que tá ali. Ele também conhece a vida dos distritos. Então ele tem algumas questões morais ali também. E ele acaba se tornando amigo, se tornando bastante próximo do presidente Snow, Coriolanus Snow, que é o nome de batismo desse personagem. Então os dois têm ali uma proximidade. E o Sejanus, ele acaba sendo muito importante na história do Snow. E ele é também um dos mentores da nova leva de tributos dessa edição dos Jogos Vorazes. A gente também tem
atores interpretando o pai e a mãe dos Sejanos. Então, Michael Greco interpreta o pai dos Sejanos e a Daniela Grubert interpreta a mãe dele. A gente tem também uma atriz interpretando a avó do Coriolanus Snow, que é a Fionnuala Flanagan. E aí a gente vai falar agora sobre os outros mentores dos tributos e em seguida sobre os tributos. Mas eu vou fazer isso bem rapidinho. A Flora Lee Thiemann interpreta a Lívia Cardow, que é a mentora do garoto do Distrito 1. A Athena Straits interpreta a Persephone Price, que é mentora do garoto do Distrito 4. O Max Raphael interpreta Festus Creed, que é mentor da garota do Distrito 4. A Yomid Adegon interpreta Pliny Harrington, que é mentor da garota do Distrito 7. A Melie Hoeferle interpreta Vipsania Sickle, mentora do garoto do Distrito 7. Lily Cooper interpreta Arachne Crane, que é mentora da garota do Distrito 10. Caitlin Akinpelumi interpreta Domitia Winswick, mentora do garoto do Distrito 10. A Ashley Leal interpreta Clemencia Dovecote, mentora do garoto do Distrito 11. Hussein interpreta Felix Heavenstill, mentor da garota do Distrito 11. E Zoe Renee interpreta Lysistrata Vickers, mentora do garoto do Distrito 12. Os nomes são muito difíceis, então eu tô pronunciando aqui pra vocês do jeito que eu posso, que não necessariamente é o melhor jeito de pronunciar. Agora vamos para os tributos. Jeremy Lance interpreta o Marcus, garoto do Distrito 2. Mackenzie Lansing interpreta a Coral, garota do Distrito 4. Cooper Dillon interpreta Misen, garoto do Distrito 4. Irene Boehm interpreta Lâmina, garota do Distrito 7. Hirok Barraclough interpreta o Tretch, que é o garoto do Distrito 7. Knox Gibson interpreta Bobbin, que é o garoto do Distrito 8. Sofia Sanches interpreta a Wolvie, que é a garota do Distrito 8. Luna Kuzi interpreta a Brandy, que é a garota do Distrito 10. Kjell Brutshed interpreta o Tanner, que é o garoto do Distrito 10. Luna Steeples interpreta Jill, que é a garota do Distrito 11. Dimitri Abold interpreta o Reaper, que é o garoto do Distrito 11. E Nick Benson interpreta o Jessup Diggs, que é o garoto do Distrito 12. Então nem todos os mentores e nem todos os tributos ganharam nomes de atores para interpretá-los, porque eles devem aparecer mais ao fundo, como figurantes mesmo. Esses personagens que eu acabei de falar sobre pra vocês devem ter pelo menos uma fala ou devem ter um momento de destaque ali pra eles terem ganhado atores com nome que foram anunciados para interpretá-los. Fora isso, a gente tem alguns outros personagens que aparecem quando a história tá se passando no Distrito 12. Eu não vou entrar em detalhes pra não trazer nenhum spoiler pra vocês, mas a gente tem alguns personagens que fazem parte do contexto da Lucy e que são personagens que habitam ali o Distrito 12 e parte da história se passa no Distrito 12, então tem alguns desses personagens que também tiveram atores anunciados, mas eu acho que não vem ao caso mencionar num primeiro momento. É isso, essas são as informações básicas que a gente tem sobre A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, a adaptação desse livro aqui, que chega nos nossos cinemas no dia 15 de novembro. Eu tô muito animada, vou assistir com certeza e trazer vários vídeos pra conversar sobre esse filme com vocês. Pra quem não sabe, Jogos Vorazes é a minha trilogia de livros favorita, é a minha série de livros favorita, né? Eu amo muito, Em Chamas é o meu livro da vida, eu sou apaixonada pelas reviravoltas e plot twists de Em Chamas. Então eu tô muito animada pra ver esse universo ganhar continuidade no cinema. E acho que vocês também devem estar. Então a gente volta pra conversar mais sobre esse filme. Se a gente tiver novidades, talvez um novo trailer ou algo nesse sentido, mas se não, a gente volta pra conversar em novembro com o lançamento, tá bom? Obrigada por terem me assistido, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!